Essa pergunta é: por que legalizar a maconha? A pergunta não é por que não legalizar, a pergunta é por que legalizar. Muita gente deve se perguntar, tá em casa, sentado no seu sofá, tomando o seu café, e se perguntando, mas por que eu vou querer legalizar a maconha, cara? Já é legal na época que eu nasci. Por que diabo que eu vou querer legalizar? Tá bom do jeito que tá. Mas será que tá bom mesmo? Ou tá bom pra você aí que tá sentado no teu sofá e não tem nenhum problema com isso? Ou será que vai ficar bom por enquanto? Ou quando teu filho crescer, resolver fumar um baseado e preso daí é complicado. Ou senão sujar o nome dele à toa por causa de um fino. Isso pode acontecer. Então, por que legalizar a maconha? Primeiro ponto. Porque a polícia perdeu a guerra pra maconha. Perdeu. Polícia militar, polícia civil, polícia federal, polícia rodoferroviária federal, que sempre aparece no noticiário com uma tonelada de maconha que apreendeu. Vocês não conseguiram erradicar nem 1% da maconha. Vocês prendem uma tonelada e vem 30 pro Brasil, cara, do Paraguai. E uma maconha de péssima qualidade. Eu posso falar, saindo um pouquinho do assunto, eu posso falar que a maconha do Brasil é a pior maconha do mundo. A qualidade é horrível. Ela é podre. Podre, não é podre no termo. É podre mesmo, ela apodrece, porque eles prensam ela, daí fica tudo podre. Então, mas não é isso que eu quero chegar. Primeiro ponto, a polícia perdeu a guerra pra maconha. Não consegue erradicar pé, vai lá, arranca 2.000 pés lá no Cabrobró, mas tem ainda 3.000. E outra coisa, polícia, vocês não são roceiro, cara, pra ficar arrancando pé de maconha no meio do mato, cara. Vocês são policial, tem que fazer outra coisa, cara. Combater o crime organizado, o PCC que tá comandando Curitiba e ninguém fala nada que o PCC tá comandando Curitiba. Mas não querem mexer, né, com os caras, né, safados. Tá, primeiro ponto, nós já sabemos que a polícia perdeu a guerra pro narcotráfico. Segundo ponto, por que legalizar? Porque a maconha, apesar de ser uma droga tóxica, em comparação a outras drogas legalizadas, e eu não vou falar só do álcool e do tabaco, vou falar de outras, que existem drogas legalizadas no Brasil, um monte, na farmácia é cheia de drogas legalizadas, todas elas são drogas. A maconha, em vista dessas drogas da farmácia, de muitas delas, ela é muito menos danosa e perigosa. A maconha, se usado ela com moderação, ela é praticamente não causa danos. O que é moderação? Moderação é entre 2 e 3 até 4 baseados de 1 grama por semana. Em relação aos danos, eu posso falar pra vocês que eu fumo de 1 a 2 por dia, baseados de meia grama, média de 25 gramas por mês, e eu não sinto efeitos negativos. Durante o estado que eu me encontro sobre o efeito do THC e do CBD, eu fico um pouco mais lento, não posso dirigir, não posso andar de bicicleta, tenho que prestar mais atenção nas coisas, mas depois que o efeito passa, eu continuo minha vida normal. Tanto que eu prefiro fumar à noite para dormir, para relaxar, para dormir bem, para acordar no outro dia bem. Não acorda no outro dia de ressaca. Ai, tô de ressaca que eu fumei muita maconha. Não, isso não existe. Você acorda de boa, não dói a cabeça. Pô, acorda até mais descansado. Parece que eu dormi igual uma pedra. Sabe quando você dorme assim? Que você acorda assim, nossa, que descanso. É assim. E em relação às outras drogas, por exemplo, carbamazepina, eu tomei. Diazepam, eu tomei. Depatec, eu tomei. Cara, essas daí me faziam mal, meu. Ficava, não dava pra trabalhar não, cara. Eu ficava assim, acordava no outro dia,
Eu acordei, eu preciso de um café. No outro dia, eu tomei tipo 10 horas da noite. No outro dia, 8 horas da manhã, eu vou ter que dormir até as 3 da tarde. Como é que eu vou viver tomando uma droga dessa? E o Depatec, o diazepam, a Rivotril, a carbamazepina, o Aldol, eles causam, além de dependência, alguns deles causam overdose. Se é tomar demais, morre. A maconha, se você fumar demais, você dorme, morre. Você não morre, porque olha, difícil morrer de maconha. Acho que nunca teve um caso. Ah, teve um caso do cara que morreu de maconha. Ele tava fumando uma maconha, daí caiu um raio na cabeça dele e disse que morreu por causa da maconha. Tô brincando, minha gente. Então o que acontece? Segundo ponto, a maconha em relação às outras drogas é menos danosa. E quanto em relação ao álcool e o tabaco, nem vou te falar, cara. Que é muito menos danosa. Muito, não tem nem comparação, cara. Então, o terceiro ponto. Terceiro ponto. Economia. Economicamente falando, pro país, vamos ser sinceros, cara. Por exemplo, economicamente, vamos falar primeiro do traficante, o cara que vende só maconha. O cara tá lá vendendo só a maconhinha dele, tem muito disso. Cara, você acha que é justo ele ir preso, ficar 3 anos na cadeia, cara? Porque ele tava vendendo uma erva que não matou ninguém, que não causou overdose em ninguém. Ele vai prejudicar a vida dele inteira, cara. Mas ele não prejudicou a vida de ninguém. Não é justo essa lei. Agora, economicamente falando, o traficante preso por maconha, ele não é um perigo para a sociedade. Ele está preso gastando dinheiro nosso. Está preso de bobeira comendo do nosso dinheiro e preso de bobeira também aprendendo a traficar drogas pesadas, a se filiar ao PCC, a fazer sequestros, arrombar caixa forte, explodir, bum! É isso que eles aprendem na cadeia. Você acha que vai lá pra cadeia pra ser. Nós estamos aqui na cadeia pra ser ressocialização dos presos, os presos vão ficar ressocializados. Ah, caralho, cara! Vão ficar lá na cadeia falando no celular, cara, fumando maconha, cara, e fazendo esquema, cara, aprendendo como traficar, como fazer outras coisas. Então a cadeia não muda ninguém, entendeu? O que muda as pessoas somos nós mesmos, as nossas atitudes. Agora, vamos no terceiro ponto, economicamente falando. Outra coisa, o Estado vai diminuir o gasto dele no sistema prisional. Primeiro ponto. Na economia vai ter um segundo ponto. O Nordeste. A maconha legalizada no Brasil. No Nordeste, no Vale do São Francisco, o Cabrobró, que já é uma região que considerada como polígono da maconha, ilegal, poderia se tornar o polígono da indústria de cânhamo. Não estou falando da droga maconha. Não, estou falando da indústria do cânhamo. A maconha, ela é uma planta inacreditável. Você fuma as flores? Fêmeas. Só essa parte que é utilizado para se fumar. As flores fêmeas. Agora, o caule dá para fazer fibras, fazer roupas, fazer papel, dá para fazer uma série de materiais, dá para fazer cosméticos com a semente, muitos cosméticos, dá para fazer óleo para biodiesel. Imagine! Nós temos a cana-de-açúcar, cara. Olha o potencial que o Brasil tem se o Brasil legalizar a maconha economicamente. Nós temos a cana-de-açúcar que produz o álcool. Nós temos a maconha, o cânhamo que produz o óleo. O óleo com o álcool se transforma no biodiesel, quimicamente. E tá aí, cara, menos poluente que a gasolina. Por que não? Será que a indústria do petróleo vai gostar disso? Gosta do cânhamo? Acho que não, né?
papel no Reino Unido, então não fala isso, mas no Reino Unido, na Inglaterra, é legalizado a produção industrial. Eles produzem papel, produzem fibras, produzem muita coisa, lonado para caminhão. Cara, é uma série de coisas que pode ser produzido tirando o uso de medicamentos, o farmacêutico e o uso recreativo, que é para das flores fêmeas. Também outra coisa, a semente ela pode ser triturada e feito um complemento alimentar que é riquíssimo em aminoácidos, ácidos gráficos, que vão fazer bem para quem? As crianças, para mim. Mas a maconha é a erva do demônio. Erva do demônio. Como se o demônio tivesse poder para criar uma erva tão incrível como a maconha. Vou falar um segredo. O demônio tem inveja que quem criou a maconha foi Deus. O Senhor criou no terceiro dia. E está lá escrito, mas eu vou entrar no mérito da questão religiosa. Então tá, nós temos 3 fatores importantíssimos de crescimento. Fator menos danoso, fator econômico e o outro fator que eu me esqueci. Então tá. E agora? Vamos falar do quarto, um fator agora negativo, que pode ter também fatores negativos, temos que colocar na balança. Dizem que se legalizar a maconha vai aumentar o tratamento, vai dar tipo, todo mundo vai ficar doente por causa da maconha, vai aumentar a fila no SUS e vai virar um inferno no Brasil. Mas que tipo de doença será que vai dar na maconha? Câncer. Estudos apontam que ela é anticancerígena. Que será, né? Vamos ver. Será que ela vai dar... tem o caso da dependência. Maconha causa dependência. Com certeza causa. Não vamos esconder o sol com a peneira. Não. Causa dependência. Não. Mas vamos focar... Não é maior que a dependência do álcool. A maconha não causa maior dependência do que a nicotina, não causa maior dependência do que o Rivotril e nem que o diazepam, que são drogas legalizadas. E causa menos dependência que o meu deliciosinho café. Esse café eu sou viciado, não consigo ficar sem, de jeito nenhum. Se eu não tomar um de manhã, eu não sou gente. É um vício meu. Agora eu te pergunto, pra você que tá aí na sua casa, de boa, não tem nenhum viciozinho, não? Pequenininho que seja. Esse viciozinho que você tem atrapalha a tua vida? Aí é que tá a situação. A questão. O quanto a maconha vai atrapalhar a sociedade. A maconha não atrapalha a sociedade. Eu acredito que nós devemos mudar a nossa política pública. O Brasil, as coisas acontecem lentamente. Eu acredito que devemos um sopetão assim já transformar o carnaval aí, legalizar geral. Não, eu acho que primeiramente nós temos que pensar no lado comercial da maconha, com a legalização do hemp industrial, do cânhamo industrial, incentivar a ser plantado no Nordeste, porque é uma região de sol, uma região boa para cultivo da cannabis, tem um solo pobre no Nordeste, vamos falar a real, e um solo pobre no Nordeste a maconha se dá muito bem, porque é uma erva daninha, um mato louco, e legalizar a erva para fins medicinais, porque a medicina na maconha já é comprovada cientificamente. Não me venha a associação psiquiátrica aqui para vocês, associação psiquiátrica, aqui para vocês, cara, que vocês estão fodendo a vida de um monte de gente doente que precisa usar o medicamento. E vocês, porque vocês têm, com certeza, são assim, ó, os laboratórios de medicamento, você normais, tipo Bayer, essas indústrias farmacêuticas que eu tenho nojo, que ganham rios de dinheiro através do sofrimento alheio e que pagam
uma fortuna para médicos, para psiquiatras continuarem sempre receitando suas porcarias. E é claro que a indústria farmacêutica não quer que você plante um remédio no teu quintal e que cure uma doença.